Oi pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje com o Orlando, da Tio Orlando Viagens, que é uma marca assim super conhecida que eu tive o prazer de conhecer. A gente se conheceu já há alguns anos, eu tive o prazer, faz bastante tempo, né? E eu tive o prazer de poder representar, de ajudar a tua família inteira. A gente já passou por compra, por venda, por aluguel. Por tudo. Estamos aqui. Então hoje eu tenho muita alegria de estar aqui. A gente está aqui no estúdio do Orlando, que é um local demais, gente. Olha isso aqui, é demais, é encantador. Eu imagino que muita gente acompanha o trabalho dele, acompanha as lives. Então hoje eu dei a sorte de estar aqui e a gente veio conversar um pouquinho para falar um pouquinho dessa experiência e também como que é hoje a tua vida aqui. Você está aqui com a família inteira, praticamente, literalmente morando dentro do parque. Então assim, de verdade, primeiro, obrigada por deixar a gente entrar aqui. Prazer. É demais isso aqui, a gente está olhando tudo, aprendendo também bastante sobre Disney. Eu aprendi muita coisa já aqui, gosto bastante, enfim. Pra quem não sabe, eu trabalhei lá nos anos 2000. Sabe bastante coisa aí, né? Enfim, então a gente vai falar um pouquinho disso. Me fala uma coisa, primeiro de tudo, assim, a gente acabou se conhecendo e ficando amigo, até porque a gente passou por esses processos. Como que foi nessa... assim, a gente passou por compra, venda, aluguel, então o processo em si, acho que você já ficou doutorado, né? Já aprendeu bastante. Aprendi um pouquinho, né? Foi uma coisa... enfim, muito estressante, foi legal para vocês, você se sentiu acolhido no processo? Fala um pouquinho desse momento, assim, do começo de tudo, assim, de certa forma. Quando a gente... Primeiro, um prazer ter você aqui, André. Sempre um prazer, Obrigada. Sempre pode vir quando quiser. Obrigada. Assim, quando a gente começa todo um processo, algo que a gente não tem a mínima ideia, tem algumas informações superficiais, te acompanha o seu trabalho, tudo, mas quando vai para valer mesmo, é outra coisa, né? Então a gente tem que entender os processos, saber como que funciona, o timing das coisas, detalhes financeiros, enfim, tem muitos detalhes aí por trás que a gente fica meio perdido, né? Muita informação. Então assim, poxa, quando eu fiz a primeira compra, né, através de você, foi muito rápido, uma experiência rápida pra gente, até que no Brasil a gente está acostumado a ver uma casa, espera 3 meses para depois decidir. Aqui não é bem assim, né? Aqui você tem que já vir, talvez, aí num pensamento de resolver, de querer. Mas para mim foi muito assim, gostamos, vimos várias coisas no dia que a gente viu as primeiras casas e foi muito tranquilo essa parte assim de entender como funcionam as regiões, entender como funciona os condomínios, as localizações, tudo, né, em si, estrutura do local. Para frente, para o futuro também, aqui onde eu moro atualmente não tinha muita coisa. Assim. 4 anos atrás não era bem assim, hoje, né, um monte de coisas novas e você já sabia dessas informações, já tinha essas informações lá quando a gente viu. Então foi muito assim importante essa visão sua de localização, de o que era melhor para o nosso perfil, para a minha família, para as minhas filhas e tudo. E o processo de compra em si foi assim, passo a passo, aquela coisa que a gente tem que ter a paciência, às vezes a gente não tem, mas que foi sempre assim muito excelente, muito importante para a gente tomar as decisões e ir para o caminho de fazer a compra mesmo, assim, de forma segura, né? Eu pergunto por isso, assim, eu falo porque a gente tenta focar muito nessa parte de atendimento, de ser uma coisa mais humana, porque hoje a gente está no mundo da tecnologia. Sim. Então tudo a gente tem hoje, se você quiser, você pode fazer tudo à distância, né? Tudo tem pela internet, seja a planta da casa, seja informação, blogs e pessoas falando, e não tem nada errado, né? Assim, a gente tem essa parte toda de social media, você tem né, essas coisas, então não é uma crítica, eu mesma faço. Mas eu entendo que para cada área a gente tem conhecimentos específicos e esses conhecimentos, essas instruções, ao meu ver, são as que vão fazer a diferença nesse momento do processo, que é o que você falou, enquanto a gente está olhando, assim, de uma maneira genérica, é super tranquilo. A hora que agora é para valer, tem um certo frio na barriga e tem uma margem de erro que você fala, poxa, se isso aqui der errado, eu tô pondo em risco X mil dólares ou dinheiro, ou que não fosse o dinheiro, né? É uma decepção da família e alguém fica triste. Então, é isso que a gente procura trabalhar em conjunto e entender, quer dizer, o que você quer,
Não é o que você quer no sentido de tamanho ou dinheiro, é o que você busca, qual é a sua expectativa, o que você precisa. E quando a gente começa a fazer isso, é legal porque a gente começa realmente a se conhecer, e aí acho que a coisa flui melhor e a gente vira mesmo um time, vira uma equipe. Sim. E a gente tá ali, né, essa história de ter paciência, porque toda pergunta é válida. E realmente elas aparecem. Parece que quanto mais a gente fala, mais pergunta vem, né? Muito. Mas a gente está acostumado e a coisa caminha. Tanto é que a gente está aqui. Então, fico feliz de saber que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, diminuir seja a insegurança ou a ansiedade, que é normal com o processo. Então, assim, tendo isso, a gente passou por isso, depois a gente já trocou de casa, enfim, passamos por esse processo de novo, está tudo legal. E hoje vocês estão aqui há quanto tempo? Vai fazer 4 anos já. Uhum. Fazer 4 anos agora. Vocês passaram a pandemia inteira aqui, Pandemia certo? inteira, né? Pandemia inteira. Loucura. Então, passaram turismo. no teste. Passaram no teste talvez mais difícil mesmo, né, para vocês. Não só pela mudança de país que era inicial e vocês estão... Obviamente que você conhece muito Orlando pelo próprio trabalho, a natureza. Sim. Você sempre esteve por aqui. Mas uma coisa é você estar aqui passeando e voltar para casa. Outra coisa é você estar aqui com criança pequena e esposa e rotina. E chegou a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. E para ti, que obviamente lida com turismo, talvez mais pesado, né? Um pouco mais agressivo. Então, assim, antes de mais nada, de novo, parabéns, porque vocês sobreviveram à prova da adaptação, nível avançado, assim, né? Porque foi uma época muito difícil, até para quem sempre morou aqui, ou tá aqui há muito tempo, é óbvio, mas para vocês eu acho que o impacto foi muito maior. A gente tentou se mostrar presente aí para todo mundo, mas realmente é muito pior. Para vocês, acho mais forte. Os 4 anos parecem uns 10, assim. Porque eu acho que no começo... Vocês estavam fora de casa e não conseguiam se sentir em casa, né? Acho que por um determinado tempo, não sei. Então, assim, hoje, passado a pandemia, estamos aqui felizes e contentes. Se Deus quiser, turismo explodindo, Orlando bombando, Flórida como um todo, o que é muito legal, né? A economia aqui é muito legal para todo mundo. Então, assim, hoje que a gente olha para trás, isso passou. Como que é essa sua rotina? Como que foi? Porque hoje você tá com crianças pequenas ainda, as meninas, quer dizer, não bebezinhas, mas são pequenas ainda, necessitam dessa atenção. Como que tá essa adaptação de vocês? Infraestrutura, ajuda, comida, cozinha? Vocês vivem no parque por razões óbvias? As meninas têm noção de onde elas estão? Elas acham que é o parquinho da esquina? Assim, não, como que tá tudo isso? Entenderam como é que funciona isso, até porque, né, por sorte também a gente consegue ouvir os fogos daqui de casa, então já sabe que tá na Disney, não tem como. Mas assim, a minha mais velha sempre veio pra cá com a gente, então ela já conhecia, já sabia, entendia o que era o destino e tudo. Quando a gente veio pra morar, óbvio, no começo, né, talvez assim, ainda estava com um oba-oba, pô, eu vou morar do lado da Disney. E depois com a rotina surgindo, escola, as adaptações foram super assim, tranquilas, né? Sei lá, 6 meses, minha filha já estava super bem no inglês, já estava já adaptada em escola, a gente, né, conseguiu fazer boas amizades com pessoas locais, isso é até uma coisa muito curiosa, legal, né? Às vezes a gente tem essa impressão assim, poxa, o americano é mais frio, é mais... Que nada, tem muito super família, isso super comunidade. Isso é muito legal que você está falando. Isso é muito legal. Existe esse preconceito, né? Que é um pré-conceito mesmo. De que o americano ele é muito fechado, ele é frio, ele não vai... E eu não sinto isso. Na verdade, óbvio, eu já tô aqui há, sei lá, 20 e tantos anos, eu sou casada com americano, né? Eu tenho muitos amigos americanos, mas... porque eu vim numa época que acho que tinha menos brasileiro também, então não dá nem pra comparar. Mas... Eu acho que o americano ele não é tão fechado e resistente. Talvez a gente tenha esse medo de se aproximar ou medo do idioma, mas eu acho que talvez depende da área também. Aqui é uma área que tem muita família jovem, né? Assim, então eu acho que quando a gente tem criança indo pra escola é meio caminho andado, te empurra ali. A gente você vai pra ou você entra ou você entra, porque não tem outro jeito, né? Tá na escola, assim. E você acha que isso ajudou? Fazer os amigos, os vizinhos, assim? Sim, muito. Assim, com 3 meses já tinha amiguinhas da minha filha na escola brincando sem os pais, assim. Pra gente é um pouco, né, diferente, assim, a gente tem aquela coisa de segurar os filhos, não, eu vou junto, ou não vou deixar sozinho, naturalmente. Então, assim, me surpreendeu esse lado, né, comunidade, assim, confiança. E o que você falou, pessoas fechadas tem no Brasil, tem em qualquer lugar do mundo, então a gente viu um pouco disso na prática, assim, na rotina, assim, foi muito interessante. Não só na escola, mas aqui no condomínio, em todos os locais, assim, que a gente lidava, fora turismo, né, vamos falar assim. Fora a comunidade brasileira, que é muito grande aqui, tem muita coisa brasileira aqui.
Mas a gente sentiu essa boa receptividade, assim, por todos, assim. Isso ajuda também na adaptação. Eu acho que sim, acho que ajuda muito, mas isso eu acho que é muito... Isso que você falou talvez seja a coisa mais legal do que a gente tá batendo papo aqui, porque é exatamente esse tipo de percepção que eu acho que é legal. Porque é uma decisão enorme, difícil, cada um tem o seu motivo, enfim, né, o que vai te incentivar, não é fácil. Então, o que a gente está tentando fazer com esses vídeos é ver o lado de vocês. E é muito legal o que a gente está ouvindo, assim. Então, assim, isso que você falou faz muito sentido. A gente tem a gente muda com aquela sensação de que eu não pertenço, né? Eu não sou parte dessa comunidade ou dessa sociedade. E a comida, elas vieram para cá pequenas. É outra coisa, o pessoal tem a sensação... Eu escuto muito assim, como que você fica assim, meio, né? Porque eu já não sou tão magrinha mais. Como que você fica assim, se você mora aqui? O pessoal acha que a gente vai chegar aqui, né? A gente vai estar flutuando, que a gente come hambúrguer o dia inteiro. Sim. E eu falo, gente, sei lá, não é tão assim. Então, isso pesou pra vocês? Vocês sentem... Quer dizer, tem muito mercadinho brasileiro, né? Tem um aqui do lado agora, né? Nosso vizinho aqui. Mas isso tem muito hoje. Mas tirando isso, em casa, vocês... E aí, vocês... Sei lá, vocês são brasileiros dentro de casa ou a gente come hambúrguer todo dia dentro de casa? Não, como que não dá pra comer acontece? hambúrguer todo dia, né? Não, a gente é bem brasileiro, se adaptou super bem, assim. O curioso é que mesmo tendo os mercados brasileiros, no começo às vezes se apoiava um pouco mais neles, porque, né, uma adaptação e tal, mas hoje a gente vai pouco, assim, nos mercados brasileiros, assim. Confesso que a gente acha coisas nos mercados normais, no Walmart, no Target, no Publix, que tem aqui perto. Sim. Coisas que a gente consome que é às vezes não é americano em si, mas às vezes de origem latina, alguma coisa assim, que a gente consome normal, assim, então não tem... tem coisas boas, tem mercados bons, né? Assim, a gente foi no Holy Foods esses dias, maravilhoso, cheio de coisas boas. Dá pra comprar coisas saudáveis também, então depende, né, da sua rotina ali pra você se adaptar. A gente foi super bem, assim, isso não houve problemas não. Assim. Dá pra comer bem, dá pra achar, tem acesso a tudo. Sim, assim. O acesso é muito fácil, mas assim, o acesso a besteiras, né, também é fácil, né? A gente vai num parque, gente, não tem como, né? Tem o sorvete, o hambúrguer, o hot dog, mas claro que tem que ter um autocontrole nosso, mas de rotina mesmo, de dia a dia, a gente, né, assim, procurou manter os nossos hábitos do Brasil de comida, conseguiu manter aqui, até para as crianças também não se enfiarem no hambúrguer. Sabe uma coisa que eu pensei? Você tá falando isso, e é verdade, né? Assim, olha que engraçado, você tá falando coisas que eu acho que eu nunca parei para pensar. Realmente, a gente tem acesso a tudo saudável, mas a quantidade de porcaria, eu acho que ela é infinitamente maior do que no Brasil. Eu acabei de voltar do Brasil, fui ao mercado, óbvio, tô ali olhando e tem lá a pratelerinha. Aquela, lógico, feira, pastel de feira, gente, ninguém não falha nenhuma vez. Mas assim, eu vejo que, claro, você tem ali o corredor, né, que tem a porcariada lá, a bolacha e tal, mas aqui representa 30% do Walmart, assim, é muito mais, né? Então, realmente, eu acho que é o que você falou, a gente tem que acostumar e é uma cultura, mesmo na minha casa, a gente não come tanta porcariada. Agora, assim, eu lembro que quando eu mudei, que faz muito tempo, uma das coisas que me deixavam loucas, eu já estava aqui há algum tempo, enfim, trabalhando, não sei, e eu lembro que o pessoal falou assim, vamos fazer uma reunião, e eles adoravam marcar reunião, meio-dia, 1h, e eu falava assim, mas peraí, que horas esse povo almoça, né, porque Brasil, e agora eu em São Paulo andando, do meio-dia a 1, a rua lotada, porque o mundo parou para comer, e eu era a única andando e não comi. Sim. Então, assim, eu perdi o hábito do almoço. Você sentiu essa diferença aqui um pouco, seja com o trabalho, com até as meninas, porque elas ficam na escola mais tarde? É diferente, toda escola, né? Mais ou menos, assim, confesso que às vezes sim, às vezes não, porque tem dias que realmente a gente está com algum compromisso externo ou envolvido com alguma coisa em trabalho, tudo a gente deixa passar ali, não está muito ligado não. Mas a gente procura, assim, né, pelo menos em casa a gente procura ter os horários mais, a rotina um pouco mais organizada pelas crianças, porque escola, as atividades à tarde, então se a gente deixar muito descontrolado, vai pro snack, vai pra besteira e aí pode ser um problema. A gente adere sim, assim, as marmitinhas, quando for preciso, sem vergonha de dizer, tem que se adaptar, não tem jeito. Gente, eu fiz uma marmitinha, um cooler da Point on Wheel, última vez de brinde, acho que foi o melhor presente, todo mundo ficou com o brindezinho, eu falei, o que vamos usar aqui? O cooler da marmita, pensa que não. Alto uso. Todo mundo paga o mico da marmitinha, todo mundo vai com a lancheirinha, assim, aqui. Por que não, né?
te leva nos parques, tanta coisa para comer. Exatamente, por que não? Todo também, mundo né? sai com a marmitinha, era outras coisas que me legal. chocava muito, né? Quantidade de lancheiras para adultos, né, que tem no Target, Sim, assim. verdade. É muito grande, é muito legal. Enfim, assim, são algumas coisas, né, que a gente pensa em adaptação, mas eu acho que como você está colocando, hoje a gente tem acesso à comida, enfim, o que eu entendo, só pra gente fechar assim, do que você está falando, o que eu entendo assim, de tudo isso depende muito de você, da sua visão e da sua atitude. Você tem acesso, seja a comida porcaria, a rotina diferente, mas se você quiser, você consegue talvez absorver a cultura daqui, Sim. se adaptar, mas você não precisa deixar de ser quem você é. Você não vai perder controle da tua família, ou a cultura, ou deixar de ser brasileiro. Faz sentido isso que eu tô falando? Pelo que você tá falando, eu acho que é muito isso. Quer dizer, eu vim com uma mente aberta para me adaptar, mas eu não deixei de ser quem eu sou, assim. A gente, né, tem as origens, né? Não tem, assim, sair, descolar 100%, é uma coisa ainda que difícil. Mas a gente consegue, assim, aqui a gente consegue se adaptar facilmente, assim, eu acredito nisso, eu sou desse lado. Tem gente, talvez algumas pessoas pensam, não, vou comer só hambúrguer, vou comer só besteira. Não, a gente tem os nossos momentos que a gente quer uma coisa diferente, tem Sim, restaurantes maravilhosos por aqui, mas a gente conseguiu sim, assim, nessa parte a gente conseguiu se controlar um pouquinho, né? Qual uma coisa assim, um momento que fez você ter certeza que toda essa confusão, se é que a gente faz essa jornada, esse caminho inteiro, valeu a pena? Qualidade de vida, isso é um ponto fundamental. Eu morava num apartamento de 100 e poucos metros quadrados, fechado, até que não era tão pequeno, tinha uma varanda e tal, gourmet, né, aquelas coisas com churrasqueira e tudo. Não era tão pequeno o apartamento, mas, né, aqui a gente abre a porta, vai andar de bicicleta, acho que eu nunca andei lá onde eu morava, eu nunca andava, assim, porque não tinha nem como, né. A parte de segurança é um ponto fundamental, assim, a gente sabe, pode muitas vezes chegar tarde em casa, que tá tudo, né, sabe que vai estar um pouco mais seguro. Então, isso, quando a gente vê situações desta, a gente fala, nossa, vale a pena o nosso esforço, né? Nossas filhas crescendo, elas aprendendo bem, se adaptando bem ao idioma, ao inglês, né? Sim. A gente também, porque por mais que a gente tenha conhecimento do inglês, chega aqui e nascer de novo, né? Uma coisa é você turistar num parque, não falar em um hotel, outra coisa é você ter que comprar fazer uma ligação carro, e resolver o problema de verdade. Ir no médico, entendeu? Tem coisas que você aprende. E é legal estar aberto a isso, né? A gente tava falando de rotina, isso também entra, né? Estar aberto às coisas daqui, assim. Como que funciona o sistema, perguntar, Exato. Eu não sei como isso. Até hoje eu tenho coisas que eu falo, eu não sei como fala isso. Não sei. Quando eu fui fazendo a primeira revisão do carro, como é que eu vou falar tudo isso? Porque, né, tinha algumas questões lá, então, mas foi tranquilo, a gente aprende também muito. Mas eu acho que muito é isso aí, assim, vocês estão, acho que, né, se é que vale eu colocar assim, de parabéns, porque é uma mudança muito grande, é um desafio, é uma insegurança muito grande, e eu acho que essa visão, essa postura, não só tua, mas de vocês como família, de agarrar o que tem, quer dizer, é uma oportunidade, vamos valorizar e vamos respeitar, vamos entender como funciona e fazer o melhor dos dois mundos, né? Continuar sendo quem nós somos. Eu mesmo brinco, assim, nós somos brasileiros, nós não vamos deixar de ser. Tem coisa do Brasil que só tem no Brasil, que a gente curte quando está no Brasil, que dá saudade, e acho que isso não muda. Eu falo que eu vou ao Brasil, toda vez que eu venho e eu vou dar tchau pra minha mãe e pro meu pai, eu venho chorando. Quer dizer, às vezes você chora, sempre a mesma vergonha. De novo. Mas é porque tem coisas que fazem parte da gente e não vai mudar. E não é fácil, tem coisas que são difíceis, mas no contexto, eu acho que se você toma uma decisão dessa e passa toda essa decisão, toda essa etapa, a hora que tá aqui, você conseguir olhar e falar, não, eu vou me adaptar, eu vou estar mais aberto às experiências, eu acho que faz toda a diferença. E eu só tenho a te falar que eu tenho um super orgulho, assim, da história de vocês, o que vocês estão construindo aqui. Porque a gente acompanha, não todo dia, mas, né, indiretamente a gente tem contato, a gente sabe o que está acontecendo. Sim. E é muito legal ver as meninas super adaptadas, crescendo, tua esposa, todo mundo, enfim, estão aí, estão juntos, estão felizes. E eu acho que daqui para frente só tem a melhorar e deslanchar. Obrigado. Então, assim, acho que vocês foram mais do que heróis aí nessa mudança, passaram a pandemia, então... Tenso, momentos tensos. Obrigada pelo tempo, obrigada por me receber aqui. Eu acho que o seu trabalho é maravilhoso, a gente acompanha, que você tenha sempre
muito sucesso, porque você se esforça muito para isso, trabalha muito para isso e merece aí todo o sucesso que você tem. E eu que tenho que agradecer de ter tido a honra aqui de conhecê-los, de representá-los e de ajudá-los. Prazer. E que venha aí muita coisa boa para vocês sempre. Obrigada pela brincadeira aqui do vídeo e do tempo de Obrigado, vocês. obrigado. Eu que agradeço. Super bem-vinda sempre aqui, viu? Obrigada.